A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus abençoe fortemente, poderosamente, grandemente a sua vida nesse dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar toda a sua parentela, toda a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua edificação, para você guardar no seu coração. Assim como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, você possa escondê-la hoje para a tua vida, para o seu dia a dia, para a sua história. Tenho certeza que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de pedir a você para que se inscreva neste canal, acione o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe. Não esqueça, meu irmão, de compartilhar a palavra do Senhor, pois quando você compartilha, você está compartilhando o Evangelho de Jesus, as boas novas. Deixe o seu comentário aqui, para juntos interagirmos e nos edificar com a sua reflexão também, com a sua mensagem também, para que nós possamos dialogar aqui nesse canal, para que a obra do Senhor possa crescer, possa florescer. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias estava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. A qual, vendo a Pedro e a João, lhes disse, quando ia entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhes Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se endireitaram e se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido de Atos dos Apóstolos, pois a palavra de Deus nos é revelada através dos milagres, dos prodígios feitos na antiga e na nova aliança. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós olhamos para os atos do Espírito Santo, pois através de Atos nós vemos o trabalhar de Deus, através do Espírito Santo, na vida dos primeiros membros da Igreja do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que a Igreja de Atos dos Apóstolos crescia e se multiplicava, e Deus era com eles. Mas por que Deus era com eles? Deus era com eles por um motivo extraordinário para nós trazermos para a nossa vida hoje, pois era um povo unido, era um povo olhando para um único alvo, que era Jesus, que era Cristo. E nós vamos ver em vários momentos nos livros do Espírito Santo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como o livro do Atos do Espírito Santo,
Depois nós vamos em vários momentos o Espírito Santo tomando os apóstolos, tomando os membros da primeira igreja. Nós vemos o trabalhar de Deus nesse povo, pois eles olhavam juntos para Cristo. E juntos eles seguiam na mesma direção, pregando, ganhando vidas, ganhando almas para o Senhor Jesus. No verso 1 que nós acabamos de ler, nós vemos que Pedro e João eles estão indo ao templo orar. Estão indo ao templo na hora nona. A hora nona que é uma hora bastante conhecida, pois era uma hora que muitos feitos aconteciam na Bíblia. E eles estão indo por volta de 3 horas da tarde ao templo orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, pois eles sabiam que a qualquer momento iriam cumprir aquilo que o Senhor falou lá em Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos ver os outros versículos a seguir, Cristo dando instruções aos discípulos, que eles iam receber poderes, iam ser testemunhas do Senhor, iriam pregar por todos os cantos, se pegassem alguma coisa mortífera não lhes faz dano algum, e esses sinais se multiplicariam. E Jesus ele dá instruções aos discípulos. E agora a igreja dos apóstolos está postas a iniciar aquilo que Jesus falou para eles, que eles iriam curar, que eles iam libertar, que eles iam ganhar almas para o reino do Senhor, o reino dos céus. E a Bíblia nos diz que eles agora estão indo ao templo, e eles vão ao templo. E eles, ao chegar à porta do templo, é abordado por um homem. E a Bíblia é enfática em dizer que esse homem, desde o ventre de sua mãe, que ele era aleijado, que ele era coxo, que ele não andava, que ele tinha essa doença, essa enfermidade. E isso o limitava a trabalhar, o limitava a viver uma vida normal, como muitos ali viviam. E a Bíblia nos diz que esse homem aborda Pedro e João na porta do templo, chamada Porta Formosa, como diz o texto. E a palavra de Deus nos diz que esse homem aborda a Pedro e a João, pedindo alguma coisa para ele trazer o sustento para si, trazer o alimento, pois ele não podia trabalhar, pois ele era coxo, aleijado. A palavra de Deus nos diz que Pedro, ousado de uma ousadia extraordinária, usado pelo Espírito Santo, ele fita os olhos nesse homem e ele diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aqui está um segredo para a nossa vida como cristão. Pedro, ele não olhou para aquele homem apontando o dedo e dizendo: levanta em nome de Pedro, levanta em nome de João. Não. Ele disse: levanta e anda em nome de Jesus. Pois Pedro, ousado de uma intimidade grande com o Senhor, ele usou uma palavra que eu e você devemos usar em meio às nossas crises. Em meio aos nossos problemas, devemos utilizar uma palavra que é a chave da vitória do povo de Deus, que é o nome de Jesus. Se você está passando por uma situação difícil, clame o nome de Jesus. Se você está passando por dificuldade de maneira financeira, de maneira espiritual, chame o nome de Jesus. Quando clamamos o nome de Jesus, em qualquer situação, meus queridos irmãos, o quadro se reverte, o jogo vira, a vitória acontece, pois nós chamamos para a guerra, nós chamamos para a batalha aquele que é poderoso para fazer
Wesley, ele não é. Eu, Wesley, não posso fazer nada, mas Jesus pode. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode fazer nada nessa situação, mas chame o nome daquele que pode resolver os seus problemas. Amém? Então esses homens, Pedro e João, falaram para aquele homem: levanta e anda em nome de Jesus. O segredo para a sua vitória sobre qualquer aspecto, sobre qualquer circunstância, é Jesus. Está passando por dificuldade? Em nome de Jesus. Está vivendo uma vida difícil? Em nome de Jesus. Está difícil? Está doendo? Está batendo desespero? Em nome de Jesus. Jesus é a chave. Jesus é a porta para a sua vitória, para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Chame por Ele, viva por Ele, clame por Ele, pois Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. E agora Pedro e João pegam na mão desse homem, levantam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E esse homem anda. E esse homem faz aquilo que é natural. Ele caminha. Ele não olhou para a dificuldade. Ele não olhou para sua limitação. Ele pegou aquela palavra, em nome de Jesus, e se levantou. Será que você está apegado na palavra de Deus para a sua vida? Será que você agarrou a promessa de Deus para a tua história? Será que você está convicto daquilo que Deus falou para você? Se Deus falou com você e Ele disse, levante. Se Deus olhou para você e disse, vai dar certo. Se Deus falou com você, meus queridos irmãos, se apegue na palavra de Jesus. Não solte. Não deixe a bênção passar. Não deixe o milagre passar. Continue na posição como esse homem continuou, pois ele ouviu somente uma palavra de Pedro. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantou. Ele se levantou. Ele não olhou para o seu estado. Ele não olhou para trás, ele não olhou para a ocasião que vivia, mas ele se apegou na palavra que aqueles homens disseram. Levanta e anda, em nome de Jesus. É hora de você se levantar e andar. É hora de você se levantar e agir. É hora de você se levantar e fazer aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus te ordenou e você não tem feito. Abra os teus olhos espirituais para ouvir a palavra de Deus hoje sobre a sua vida. Levanta e anda. Não tem esse negócio de estar olhando para trás, não. Não tem esse negócio de ficar triste, não. A palavra de Deus para você hoje é: levanta e anda. Como o paralítico de Betesda andou, Deus diz para você hoje: estou dando um basta nessa história. Estou dando um basta nesse seu sofrimento. Levanta e anda em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus, Ele é fiel na sua vida. Deus, Ele é fiel na sua história. Ele está todo o tempo com você. Jamais o Senhor te desamparou. Jamais o Senhor deixou você sozinho nessa caminhada. Creia, tenha fé. No momento certo, Deus irá fazer na sua história. Se Deus falou com você, eu gostaria de pedir a você para que compartilhe esse conteúdo. Se inscreva, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Que Deus te abençoe. E se lembre, Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus fale ainda mais na sua vida. A paz do Senhor.